Delfim Neto foi tanto o ministro do Milagre, como exatamente o ministro, mais tarde, da hiperinflação, como no final já da sua carreira política e tal, ele se tornou um conselheiro do presidente Lula. Sim. Agora, o ministro Delfim Neto também foi um signatário do AI-5. E isso foi muito grave. Inclusive, ele chegou a reafirmar, não faz muito tempo que, se pudesse voltar no tempo, teria assinado de novo aquilo. Então, veja, naquele período, aquele primeiro período lá, enfim, no fim dos anos 70, começo dos 70, o Brasil cresceu a taxas que chegaram a 2 dígitos por ano e tal, né? O tempo também houve lá uma certa maquiagem de índice, mas o fato é que o Brasil cresceu muito naquele momento, isso é inegável, né? O tempo lá do Pra Frente Brasil e tal. Depois termina o governo Médici, ele vai para a França, se torna embaixador do Brasil em Paris, aí ele volta no governo Figueiredo como primeiro-ministro da Agricultura, os tempos lá do Plante, que o João garante e tal. Depois disso se torna ministro do Planejamento e aí pega aquele fluxo da inflação que chega a mais de 200% ao ano. Ele entrega o Brasil com mais de 200% ao ano. Ficaram famosas aquelas imagens da chefona lá da missão do FMI, a chilena Ana Maria Ru, que desembarcava no Brasil com uma linha de couro e tal, para toda hora colocar o Brasil na parede. Aí o Brasil assinava uma carta de intenções que descumpria um mês depois. Então não tinha jeito. E mais tarde ele se torna constituinte, se aproxima de outros setores, a ponto, por exemplo, do ministro Haddad hoje fazer lá, uma saudação toda especial. O próprio presidente Lula falou do papel do Delfim Neto, mas na minha avaliação, um personagem muito controverso. Importante, porém, tem essa nódoa muito grave do AI-5. Controverso seria a palavra que eu usaria para passar aqui para o nosso querido Alan Gani, porque exatamente por isso que é uma representação do que foi o Brasil, né? E do que é, né, Alan Gani? Porque a gente tem uma história repleta de controvérsias, inclusive do período da ditadura militar. Exatamente, eu vou concordar muito com o que o Piperno falou. É até difícil a gente classificar o Delfim Neto, se o Delfim é de direita, se o Delfim é de esquerda. Ele já deu sinalizações à direita, ele já deu sinalizações à esquerda, isso mesmo do ponto de vista econômico. Sem sombra de dúvidas, ele foi um grande intelectual, um grande respeito entre os economistas, ele é muito estudioso, ele sabe do que ele está falando. Agora, ao mesmo tempo que ele foi um grande intelectual, ele tem, ao longo da sua carreira, políticas muito controversas. E se a gente pegar no próprio milagre econômico, a gente pode analisar aquele período como um período exuberante do Brasil, de grande crescimento econômico, mas ali também começou a explosão do gasto público. Muito do que a gente vive agora começou com questões lá do milagre econômico. A própria criação de uma série de empresas estatais ineficientes, de políticas industriais, setoriais, com subsídios, começou lá atrás e que são aspectos muito ruins de hoje da nossa política econômica, vícios que a gente não consegue tirar. Se a gente fizer um paralelo entre duas ditaduras horrorosas, você tem a ditadura chilena e a ditadura brasileira. Mas, se a gente olhar a ditadura chilena do ponto de vista econômico, produziu, apenas econômico, um legado que beneficiou o Chile por gerações e beneficia até hoje. Já a nossa política econômica, apesar do milagre econômico, que foi bom para a época, trouxe consequências negativas até hoje, principalmente do lado das políticas setoriais de subsídios e de explosão do gasto público, sem contar com a hiperinflação também, e depois ele assessorou ali o governo Lula, até também, em certo sentido, deu apoio ao governo Dilma, com políticas também muito controversas. Mas eu só queria fechar minha fala, Evandro, com um aspecto que eu achei muito bom numa entrevista no que ele defendeu. Ele falou, olha, a gente quer resolver todos os problemas do Brasil da noite para o dia. E aí ele chama atenção para o aspecto fiscal. Ele falou, bom, vamos ser pragmáticos, mundo real, vamos pegar apenas um aspecto. Se a gente conseguir resolver apenas um probleminha, já está muito bom. Vamos colocar déficit nominal zero. Vamos tentar buscar o déficit nominal zero.
Se a gente conseguir atingir essa meta, a gente já fez muito. Porque às vezes a gente quer falar em reformas, uma série de reformas, tudo ao mesmo tempo, e não dá, é inviável. A gente sabe o ônus político disso. Então vamos pegar escolher um aspecto para a gente bater em cima dele. Eu achei uma visão muito realista, ele era muito pragmático de fato.